Se uma mulher gosta de você, mas está tentando esconder, talvez você esteja procurando respostas exatamente no lugar errado. Um sorriso, uma mensagem ou uma mudança no jeito de falar não significa automaticamente atração. E interpretar qualquer comportamento como um sinal secreto pode fazer você criar uma história que simplesmente não existe. Neste vídeo, vou mostrar alguns comportamentos que podem indicar interesse, mas também explicar por que nenhum sinal isolado é uma prova. Vamos falar sobre atenção, linguagem corporal, iniciativa, nervosismo, curiosidade e, principalmente, reciprocidade, porque existe uma diferença enorme entre perceber possíveis sinais e ficar obcecado, tentando decifrar cada movimento de uma mulher. E talvez algumas coisas que você considera desinteresse sejam apenas timidez, enquanto alguns comportamentos que você interpreta como atração podem significar apenas simpatia. A ideia aqui é aprender a observar melhor, sem transformar psicologia em adivinhação. 1. Ela encontra motivos para continuar perto de você. Quando existe interesse, uma das coisas que pode aparecer é uma vontade maior de manter contato. Nem sempre isso acontece de maneira óbvia. Uma mulher mais reservada pode não dizer diretamente que está interessada, mas pode encontrar pequenas oportunidades para continuar uma conversa, permanecer perto de você ou criar novas interações. Isso sozinho não prova atração. Algumas pessoas são naturalmente comunicativas e gostam de conversar. Por isso, o mais importante é observar se existe um padrão e se esse comportamento acontece especificamente com você. Por exemplo, imagine que vocês trabalham ou estudam no mesmo lugar. Ela poderia simplesmente conversar quando existe um motivo necessário, mas começa a aparecer perto de você sem uma razão clara. Pergunta sobre assuntos que já poderia descobrir sozinha e prolonga conversas que poderiam terminar rapidamente. Talvez ela esteja interessada, mas não conclua tudo apenas por isso. Observe se ela também demonstra curiosidade sobre sua vida. Lembra de coisas que você contou e participa ativamente das conversas. Quando vários desses comportamentos aparecem juntos, a possibilidade de interesse fica mais significativa. Também preste atenção na reciprocidade. Se você conversa com ela e percebe que ela também faz perguntas, inicia alguns assuntos e cria oportunidades para continuar a interação, existe uma troca acontecendo. Agora, se somente você procura contato e ela apenas responde por educação, não transforme respostas educadas em sinais secretos. E aqui está uma diferença importante. Interesse não precisa ser dramático. Às vezes, ele aparece justamente em pequenas atitudes repetidas. Uma conversa que poderia durar 2 minutos dura 20. Uma pergunta simples vira um assunto maior. Um encontro casual acontece várias vezes. Você não precisa tentar decifrar cada gesto. Observe o conjunto. E, principalmente, permita que a relação avance naturalmente. Se houver interesse real, ele tende a aparecer com mais clareza conforme vocês passam mais tempo juntos. 2. Ela lembra de detalhes que você contou. Quando uma mulher presta atenção nas pequenas coisas que você fala, isso pode ser um sinal interessante de que você despertou a atenção dela. Não estou falando apenas de lembrar seu nome ou de saber onde você trabalha. Estou falando daqueles detalhes que poderiam facilmente passar despercebidos. Um projeto que você comentou, uma comida que você gosta, um lugar que gostaria de conhecer, ou até uma história que contou semanas atrás. Quando alguém realmente presta atenção, essas informações ficam registradas. Mas existe um detalhe importante. Isso não significa automaticamente atração. Algumas pessoas são naturalmente atenciosas e possuem uma excelente memória. Por isso, observe o contexto. Se ela lembra de algo que você comentou casualmente e depois pergunta como aquilo terminou, existe uma curiosidade maior sobre sua vida. Se você mencionou que teria uma apresentação importante e, dias depois, ela pergunta como foi, isso mostra que aquela conversa teve importância suficiente para ela guardar a informação. O interessante é quando esse comportamento aparece junto com outros sinais de proximidade. Ela lembra de detalhes, faz perguntas, procura conversar e demonstra interesse genuíno pelo que você pensa. Nesse caso, existe algo mais significativo acontecendo do que simplesmente educação. Mas não transforme cada lembrança em uma declaração escondida. O melhor caminho é continuar conversando normalmente e perceber se existe reciprocidade. Porque uma mulher pode lembrar de você simplesmente porque gosta da sua amizade.
O que importa não é um detalhe isolado. É o padrão de atenção que ela demonstra ao longo do tempo. 3. Ela fica diferente quando está perto de você. Às vezes, o interesse não aparece nas palavras. Pode aparecer na maneira como uma mulher se comporta quando você entra no ambiente. Ela pode ficar um pouco mais animada, falar mais, rir com mais facilidade, ou justamente o contrário, ficar mais tímida e cuidadosa com o que diz. Isso acontece porque algumas pessoas ficam mais conscientes de si mesmas quando estão perto de alguém que desperta seu interesse. Mas é importante não transformar nervosismo em prova definitiva. Uma mulher pode ficar tímida por vários motivos. Pode ser personalidade, ansiedade social ou simplesmente o ambiente. Por isso, procure mudanças consistentes especificamente na sua presença. Talvez ela converse normalmente com outras pessoas, mas fique um pouco diferente quando você chega. Talvez ajeite o cabelo, sorria mais, mantenha mais contato visual, ou pareça prestar atenção especial ao que você está dizendo. Esses comportamentos podem indicar atração, mas também podem significar apenas que ela se sente confortável com você. O contexto importa muito. Se, além dessa mudança de comportamento, ela procura oportunidades para conversar, demonstra curiosidade sobre sua vida e também toma iniciativa para manter contato, a combinação fica mais interessante. O ponto não é encontrar um gesto secreto que revele tudo, é perceber padrões. E quanto mais você convive com alguém, mais fácil fica distinguir uma característica natural da personalidade, de uma mudança específica causada pela sua presença. Não tente transformar cada movimento em uma confirmação do que você deseja acreditar. Observe com calma. Interesse verdadeiro tende a aparecer em vários comportamentos ao longo do tempo, não em um único gesto. 4. Ela procura sua opinião de um jeito diferente. Quando uma mulher começa a demonstrar interesse por você, pode acontecer de ela procurar sua opinião com mais frequência. Não necessariamente sobre assuntos enormes. Às vezes, são pequenas coisas que simplesmente criam uma oportunidade para conversar. Ela pode perguntar o que você acha de determinado lugar, pedir sua opinião sobre uma escolha ou querer saber como você enxerga uma situação que poderia facilmente decidir sozinha. Isso não significa automaticamente que ela esteja interessada romanticamente. Algumas pessoas simplesmente gostam da opinião de quem consideram inteligente, confiável ou próximo. Por isso, novamente, o contexto faz diferença. Preste atenção se ela não apenas pergunta, mas também continua a conversa depois da sua resposta. Ela pode discordar, brincar com sua opinião ou explicar o que pensa. A interação deixa de ser uma pergunta isolada e vira uma oportunidade de conexão. Também pode acontecer de ela lembrar de algo que você disse anteriormente e voltar ao assunto depois. Isso demonstra que sua opinião teve algum peso para ela. Mas tome cuidado para não assumir que toda pergunta é uma declaração escondida. Você não precisa transformar uma conversa normal em um quebra-cabeça psicológico. O que realmente importa é a combinação. Se ela procura sua opinião, demonstra curiosidade sobre sua vida, lembra do que você fala e também cria oportunidades para passar tempo com você, existe um padrão mais interessante para observar. E nesse momento, talvez seja melhor parar de tentar descobrir exatamente o que ela sente e começar a prestar atenção na reciprocidade. Porque quando existe interesse, você não deveria precisar interpretar absolutamente tudo. Com o tempo, as atitudes ficam cada vez mais claras. 5. Ela começa a criar pequenas oportunidades para falar com você. Nem sempre uma mulher interessada vai aparecer, dizendo claramente que quer conversar. Algumas preferem criar pequenas oportunidades e observar como você reage. Pode ser uma pergunta que ela poderia fazer para qualquer pessoa. Pode ser um comentário sobre algo que vocês dois têm em comum. Pode ser uma mensagem relacionada a um assunto antigo que vocês conversaram. O detalhe está na frequência. Quando alguém encontra motivos repetidos para iniciar ou prolongar uma interação, existe pelo menos uma vontade de manter proximidade. Isso pode ser amizade, simpatia ou atração. O contexto é o que ajuda a diferenciar. Imagine que vocês se conhecem através de amigos. Ela poderia simplesmente cumprimentar você quando se encontram, mas começa a fazer perguntas, comentar coisas próximas a você e continuar conversando mesmo quando o assunto original já terminou. Isso pode indicar que ela gosta da sua companhia. Agora compare com alguém que responde apenas quando você fala e nunca demonstra iniciativa. Nesse caso,
é muito mais difícil afirmar que existe interesse. Também observe se ela cria oportunidades fora do contexto em que vocês normalmente se encontram. Uma mensagem espontânea, um convite casual ou uma pergunta sobre algo que você mencionou anteriormente podem mostrar que ela pensou em você fora daquela situação. Mas não transforme isso em uma investigação. Você não precisa analisar cada mensagem, procurando uma mensagem escondida. Se você também tem interesse, responda de maneira natural. Continue a conversa. Faça perguntas. Demonstre que está aberto à aproximação. E então observe o que acontece. Ela continua participando? Também procura você depois? Aceita oportunidades de passar tempo juntos? Demonstra curiosidade sobre sua vida? Esses comportamentos, quando aparecem de forma consistente, dizem muito mais do que um único gesto, porque interesse não precisa ser barulhento. Às vezes, ele simplesmente aparece na frequência, com que uma pessoa encontra pequenas razões para permanecer presente. 6. Ela presta atenção quando você fala com outras mulheres. Uma mudança de comportamento pode aparecer quando você está conversando com outras mulheres. Ela pode ficar mais quieta, prestar mais atenção ou demonstrar uma curiosidade que normalmente não demonstra. Mas cuidado, ciúme não é prova de atração. Uma mulher pode simplesmente estar curiosa, ser naturalmente observadora, ou até interpretar a situação de outra maneira. Por isso, não use uma reação isolada como confirmação de que ela gosta de você. O que importa é o padrão. Se ela demonstra interesse pela sua vida, procura sua companhia, lembra de detalhes que você contou, e ao mesmo tempo parece ficar mais atenta quando outra mulher se aproxima, pode existir uma combinação interessante de comportamentos. Talvez ela esteja tentando entender qual é a sua situação. Talvez esteja percebendo que outras mulheres também demonstram interesse por você. Ou talvez simplesmente esteja observando. E você não precisa provocar isso. Não comece a flertar com outras mulheres apenas para testar a reação dela. Isso transforma uma possível conexão em um jogo e pode criar uma impressão completamente diferente da que você deseja. Se existe interesse dos dois lados, você não precisa fabricar ciúmes para descobrir. Continue sendo natural. Converse com as pessoas normalmente. Mantenha sua vida social e observe como ela se comporta ao longo do tempo. O objetivo não é fazer uma mulher sentir medo de perder você. É perceber se ela demonstra vontade genuína de estar perto de você. 7. Ela demonstra curiosidade sobre sua vida amorosa. Quando uma mulher está tentando esconder que gosta de você, uma das coisas que pode aparecer é uma curiosidade maior sobre sua vida amorosa. Ela pode perguntar casualmente se você está namorando, se está conhecendo alguém, ou até fazer uma pergunta aparentemente brincando sobre seu tipo. Mas, novamente, uma pergunta isolada não prova nada. Talvez ela esteja apenas sendo curiosa. Talvez vocês tenham intimidade suficiente para conversar sobre relacionamentos. Talvez ela esteja tentando ajudar uma amiga. Existem várias possibilidades. O que torna o comportamento mais interessante é a repetição e o contexto. Se ela frequentemente quer saber se você está solteiro, demonstra curiosidade sobre quem você considera atraente e presta atenção quando você menciona outra mulher, pode existir algum interesse pessoal nessa informação. Também pode acontecer de ela fazer essas perguntas de maneira indireta. Em vez de perguntar, você está interessado em alguém? Ela pode comentar sobre uma mulher que apareceu nas suas redes sociais ou perguntar casualmente com quem você saiu no fim de semana. Nesse momento, alguns homens cometem um erro. Começam a exagerar. Falam sobre quantas mulheres estão interessadas neles, inventam histórias ou tentam provocar ciúmes. Não faça isso. Se ela realmente estiver interessada, você não precisa criar uma competição. Responda naturalmente e observe a reação dela. Se você estiver solteiro e interessado nela, também não existe necessidade de esconder isso para parecer misterioso. A melhor informação vem da reciprocidade. Se ela pergunta sobre sua vida amorosa, procura sua companhia, demonstra atenção especial e também cria oportunidades para conversar, o conjunto pode indicar algo. Mas nunca trate uma pergunta como uma confissão escondida. Interesse verdadeiro tende a aparecer em vários comportamentos, principalmente quando existe iniciativa dos dois lados. E quanto mais natural você permanecer, mais fácil será perceber se existe realmente alguma coisa acontecendo. 8. Ela encontra maneiras de prolongar os momentos com você. Quando uma mulher gosta da sua companhia, ela pode não querer que a interação termine tão rapidamente. Isso pode aparecer de formas muito simples. A conversa termina, mas ela encontra outro assunto. O grupo vai embora, mas ela permanece mais alguns minutos.
Vocês terminam um encontro, mas ela continua conversando antes de ir. Nenhum desses comportamentos prova atração sozinho. Algumas pessoas simplesmente gostam de conversar. Por isso, o que importa é perceber se existe um padrão específico na maneira como ela age com você. Talvez vocês estejam falando sobre um assunto comum e, quando você tenta encerrar a conversa, ela faça outra pergunta. Ou talvez vocês estejam em um grupo e ela procure ficar perto de você mesmo, quando poderia conversar com qualquer outra pessoa. Isso pode mostrar que sua presença é agradável para ela. Também observe a qualidade dessa interação. Ela realmente participa da conversa, faz perguntas, compartilha histórias pessoais, ri, brinca e demonstra curiosidade. Ou simplesmente permanece ali, sem demonstrar muita participação. Porque permanecer perto de alguém não significa necessariamente interesse romântico. O conjunto importa. Se ela frequentemente cria pequenas oportunidades para continuar perto de você. Lembra de detalhes que você contou. Procura conversar e demonstra iniciativa. Aí existe um padrão que merece atenção. Mas não tente acelerar as coisas, apenas porque percebeu alguns sinais. Você não precisa confrontá-la com "eu sei que você gosta de mim". Isso pode deixar a situação desconfortável e criar uma pressão desnecessária. Se você também estiver interessado, participe da aproximação. Converse. Convide para fazer alguma coisa juntos. Demonstre interesse de maneira respeitosa. E observe a resposta. Porque o objetivo não é descobrir um segredo escondido. É criar espaço para que ambos possam demonstrar claramente o que querem. 9. Ela demonstra interesse, mas você continua procurando provas. Vou fazer uma crítica direta. Alguns homens ficam tão obcecados em descobrir se uma mulher gosta deles, que começam a enxergar sinais em absolutamente tudo. Ela sorriu? Está interessada. Ela respondeu rápido. Está apaixonada. Ela curtiu uma publicação? Está tentando chamar minha atenção. Ela ficou tímida? Está escondendo sentimentos? E assim, você transforma uma interação normal em uma investigação permanente. Você precisa acordar para uma coisa. Nenhum gesto isolado consegue revelar com certeza o que alguém sente. Psicologia não é leitura de mente. Uma mulher pode sorrir porque é simpática. Pode responder rápido porque estava com o celular na mão. Pode perguntar sobre sua vida porque gosta da sua amizade. Por isso, pare de procurar uma confirmação definitiva em cada detalhe. Observe padrões. Existe iniciativa, ela procura você, demonstra curiosidade, aceita oportunidades de passar tempo juntos, mantém contato sem você precisar fazer todo o esforço. Existe reciprocidade? Essas perguntas são muito mais úteis. E também existe outro erro: perceber possíveis sinais e não fazer absolutamente nada porque você está esperando uma prova perfeita. Você não precisa de 37 sinais para descobrir se pode existir interesse. Se você também gosta dela, dê espaço para uma aproximação natural. Converse mais. Convide-a para fazer alguma coisa. Demonstre interesse de maneira clara e respeitosa. A resposta dela vai fornecer informações muito melhores do que qualquer teoria da internet. Se ela aceitar e também demonstrar iniciativa, ótimo. Se recusar ou não demonstrar interesse, respeite. Não tente transformar uma negativa em "ela está fingindo que não gosta". Isso pode ser apenas você tentando proteger o próprio ego. A maturidade está em conseguir considerar a possibilidade de interesse sem assumir que ela existe. Você não precisa ser um detetive. Precisa ser alguém capaz de observar, comunicar e aceitar a resposta que recebe. Porque no final, o sinal mais importante não é um olhar, uma curtida ou um sorriso. É reciprocidade. 10. Quando existe interesse, a clareza começa a aparecer. Depois de analisar tantos possíveis sinais, existe uma coisa que eu quero que você entenda. Quanto mais tempo duas pessoas passam se conhecendo, menos você deveria depender de interpretações. No começo, talvez você perceba pequenos comportamentos. Um olhar diferente, uma conversa que se prolonga, perguntas pessoais, mais iniciativa ou uma vontade maior de estar perto. Mas, se existe interesse real, a tendência é que a dinâmica fique progressivamente mais clara. Você não deveria precisar passar meses tentando descobrir.
Se uma mulher gosta de você enquanto recebe apenas sinais contraditórios, em algum momento alguém precisa avançar. E esse avanço não precisa ser uma declaração dramática. Pode ser simplesmente um convite para sair, uma conversa mais pessoal, uma demonstração direta de interesse, uma oportunidade para vocês passarem mais tempo juntos fora do ambiente habitual. A resposta dela vai dizer muito mais do que qualquer lista de sinais. Se ela aceita, participa e também demonstra interesse, existe espaço para continuar. Se ela recusa, demonstra pouco interesse ou mantém uma distância consistente, respeite isso. Não tente reinterpretar cada negativa como um teste. E também não tenha medo de descobrir a verdade. Alguns homens passam tanto tempo procurando sinais porque têm medo de tomar uma atitude e receber uma resposta que não querem ouvir. Mas permanecer eternamente na dúvida também é uma escolha. Se você gosta de uma mulher, pode demonstrar isso sem pressioná-la. Pode fazer um convite simples, pode conversar de maneira honesta, pode deixar claro que gostaria de conhecê-la melhor. E depois, escute a resposta, tanto as palavras quanto a reciprocidade das atitudes. Porque o objetivo não deveria ser descobrir uma fórmula secreta para saber o que uma mulher pensa. O objetivo é criar uma situação em que os dois tenham liberdade para demonstrar o que sentem. E quando existe interesse verdadeiro, você não precisa viver procurando pistas para sempre. A comunicação começa a substituir a adivinhação. E isso é muito mais saudável para qualquer relação. Talvez a coisa mais controversa que eu possa dizer depois de tudo isso seja: pare de procurar sinais secretos e comece a prestar atenção na reciprocidade. Uma mulher pode sorrir para você, lembrar de algo que você contou, procurar sua companhia ou ficar tímida perto de você. Tudo isso pode significar interesse, mas nenhum desses comportamentos é uma prova absoluta. E isso é importante porque muitos homens acabam apaixonados por uma interpretação, não por uma realidade. Você não precisa passar semanas analisando cada curtida, cada olhar e cada mensagem, como se estivesse tentando decifrar um código. Se existe interesse, dê espaço para que ele apareça naturalmente. Converse. Demonstre interesse. Faça um convite. Observe a resposta. Se ela também se aproxima, participa e cria oportunidades para estar com você, existe algo concreto para explorar. Se ela não demonstra reciprocidade, aceite. Isso não diminui seu valor. Apenas significa que vocês talvez não estejam procurando a mesma coisa. E agora eu quero saber de você. Você já interpretou algum comportamento de uma mulher como sinal de interesse e depois descobriu que tinha entendido tudo errado? Ou já percebeu sinais que só fizeram sentido muito tempo depois? Comenta a sua experiência aqui embaixo. Eu quero conhecer as histórias de vocês e criar uma conexão cada vez maior através dos comentários. E por favor, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e principalmente inscreva-se no canal. A gente se encontra no próximo vídeo.